que vocês estão pensando para 2025? O que vai ter de meta nova? Como é que vocês eu sou vão um cara de definir? poucas metas. Eu acredito que poucas metas são melhores do que muitas metas. E eu sempre fui assim na minha vida inteira. O que você chama de poucas? Poucas metas, eu sempre gosto de trabalhar com algo macro. Por exemplo, eu gosto de estabelecer a central, porque se eu não tenho a capacidade de priorizar, eu não sei qual que é a hierarquia das coisas que eu quero que aconteça. Então, por mais que às vezes eu estabeleça mais de uma ou duas, três coisas, eu gosto de colocar aquilo na hierarquia. Por quê? Para eu saber priorizar. Para eu saber, dentro das coisas, saber fazer escolhas. Então, cada escolha traz uma renúncia. Então, quando eu coloco mais de uma meta, para mim, as três não é tudo ouro, é ouro, prata e bronze. Então, eu gosto de saber, cara, isso é o meu objetivo mais importante do ano. Eu adoro que toda vez, todo início de ano, né? A gente tá gravando isso em dezembro, pra vocês que estão perdidos aí, mas vocês já estão ouvindo. Toda vez o Caio vem e esfrega na nossa cara que, olha, você precisa hierarquizar. Toda vez você fala isso. Você precisa definir o que é melhor, o que é o primeiro, o que é em segundo. E, de fato, faz muita diferença. Você tem que ter uma prioridade, porque não existe várias prioridades. Prioridade é uma, né? Porque vai ter dias que você vai ter que fazer escolha. Aí se você tem, lá, cinco coisas estabelecidas. Aí naquele dia que você vai ter que dar uma opção, treino ou faço aquela reunião no Ventes que é importante? Tipo assim, cara, qual é o meu objetivo? Cara, isso aqui. Então é essa a escolha. Então eu gosto de priorizar até pra minha central de decisões estar calibrada. Então eu sou um cara de poucas metas, eu sou aquela pessoa que eu tendo a manter... eu sempre fui um cara de poucas coisas, no sentido de... É muito difícil eu adicionar novas avenidas de crescimento quando eu já tenho as minhas avenidas de crescimento já pré-estabelecidas. Por exemplo, hoje dentro da minha vida, profissionalmente, eu tenho dois grandes mundos. Eu tenho a Wiser e a Liga, a Mentor League Society. Então, dificilmente eu adiciono uma terceira avenida de crescimento se eu tenho duas muito promissoras. Então, eu sou aquele cara que eu concentro. Então, tem muito ano que eu só renovei uma meta. Obviamente, ajustei e calibrei para a perspectiva do ano. Mas, basicamente, era um Ctrl-C e Ctrl-V da passada. Né? Eu acho que pessoas que tendem a cada ano tá tirando num lugar diferente, eu acho, cara, pensa, né? Pensa um pouco mais será que não é essa alternância de prioridade que não tá fazendo você ter uma ruptura num lugar específico? Tá abrindo mão do juro composto, né? Exatamente. Esse ano minha meta é estudar inglês. Eu quero estudar um ano e no outro ano ele muda para japonês. Cara, idioma, se você não tá constantemente usando, você perdeu. Exatamente. Então tem que ter um juro composto das coisas. Dedicar um ano a um negócio é uma coisa, dedicar 10 o negócio chega a bilhão, por exemplo. São poucos os anos onde eu tenho uma virada... Pode chegar. Uma virada muito brusca, assim. São poucos os anos. Então, esse ano, acho que é um ano muito de consolidação das coisas que vieram num pace muito legal em 2024, continuar a expansão. Como eu sei que o seu objetivo desse ano é expandir ainda mais a Portfel. Eu quero dominar a Europa, a América do Sul, mas um continente é a minha escolha. Exatamente. É a minha meta, tipo War. Né? Enquanto cria uma criança, entendi. Sim, outra. Ele quer outra. Eu quero. Calma, gente, calma. Calma, vamos com calma. Eu ainda tô grávida dessa. Mas o que você falou, eu assino embaixo. E cabe certinho no que a gente conversou no início. Para 2025 é limpar os resíduos que ficaram das decisões que eu tomei em 24, que eu falei não. O 24 foi um ano, 2024 foi um ano de falar não. Um não atrás do outro. E é bizarro, né? Porque que nem as pessoas de fora, elas não entendem, pô, mas estava indo bem o negócio, como você vai abrir mão disso? Quando eu parei de fazer publicidade, era isso, né? Pô, mas te pagam muito bem, é só um storyzinho, é só uma coisinha e tal. Então as pessoas não entendem o porquê. Mas na minha cabeça, o que você falou de central de decisão, gente, é uma briga dos divertidamente lá dentro, que é complicado manter. Então, esse ano 2024 foi o ano que eu vi o poder de você falar não para boas oportunidades. Tá dando certo, sim, mas não é isso que eu quero para os próximos 10 anos. É tipo assim, não é uma brincadeira para fazer um dinheirinho extra ali, sabe? E principalmente também eu quero simplificar e potencializar. Porque se você não simplifica, você não consegue potencializar. Então, eu vou pegar tudo aquilo que funcionou. Vai ser um ano de muito mais análise. Porque eu fiz muita coisa nova no passado, né? Era muito teste. E agora é pegar o que funcionou e potencializar. E, tipo, falar mais nãos ainda e limpar todos os resíduos
do ano passado e conseguir seguir mais em frente. Tem a famosa teoria da lei do foco, que é o seguinte: quanto mais coisas você faz, pior você faz. É uma regra, não tem como combater isso. Quanto mais coisa você faz, pior você faz. Tem gente que faz melhor mais coisa, mas não significa que faz melhor do que faria uma só. Sim. Tem gente que é muito mais multitarefa do que outra pessoa. As mulheres têm uma capacidade, até uma visão mais periférica, elas conseguem fazer. Eu tenho uma dificuldade enorme, então eu sempre fui um cara de poucas coisas. Assim, eu reconheço a minha incapacidade de fazer poucas coisas, mas depois eu vi o poder de você, quando você direciona todos os seus objetivos numa coisa só, eu acho que fica muito transformador. Agora, o problema é que o ser humano, ele quer muita coisa O tempo inteiro, o tempo tudo. inteiro, a todo momento, né? Então, e você brigar com essa central nossa de recompensa. Então, eu acredito nisso. Quanto mais coisa eu faço, pior eu faço. É que com a internet eu vejo que fica mais difícil a gente não querer um monte de coisa. Sim. Porque a gente admira várias pessoas, estão fazendo várias coisas diferentes, a gente quer imitar quem a gente admira. Então, tanto que esse ano eu tive que, assim, ó, parar de me expor tanto, não eu, mas me expor a pessoas que eu admiro, diminuir a quantidade de pessoas que eu decido seguir, porque assim, o tempo todo me questionando, pô, mas parece que o outro caminho é melhor, parece que a outra... É difícil falar não. Aqui na teoria, tipo, não, beleza, vamos focar e tal, mas na prática, daí você vê o fulano que começou depois que você, conseguindo muito mais resultado que você, daí você começa a questionar, não, mas será que eu não tô ficando pra trás? Esse negócio, né? Estou ficando pra trás. Eu acho que isso da internet trouxe realmente, trouxe um mundo de possibilidades no sentido da gente conseguir modelar outras pessoas, mas ao mesmo tempo traz essa indecisão, né? Você não sabe muito bem o que você quer, porque você quer tudo, e na internet tudo é perfeito, então tem que tomar realmente com bastante cuidado, porque senão a gente modela um monte de gente que tem coisas opostas que a gente gostaria de ter e não chega a lugar algum, porque a gente precisa de um foco no final das contas. Eu queria perguntar pra vocês como é que vocês fazem pra dividir as metas. O Caio falou, por exemplo, sobre hierarquia. Tem coisas que são mais importantes do que outras. Agora, vocês definem por áreas, porque eu costumo definir uma meta pessoal. Foi o caso da gravidez, é uma meta pessoal. Tem uma meta financeira, e aí envolve financeiro/empresarial, né? Pode ser em termos de patrimônio que eu quero ter alocado ou resultados da empresa. Uma meta física para o corpo, por exemplo, 250 dias de treino. Para ano que vem vai ser dias de treino / dias de treino de jiu-jitsu. Eu vou separar isso. Eu não sabia que ia começar a fazer jiu-jitsu esse ano, mas comecei felizmente. Agradeço ao Luan sempre que me levou lá para treinar na house a primeira vez. E também coloco metas intelectuais. Desse ano ele escreveu o livro, que se mostrou muito mais desafiador do que ler, por exemplo. O pessoal fala, como é que eu faço para começar a ler? Eu falo, vai escrever um livro, você vai ver que é muito tranquilo ler. Sim. Ler vai ser sua procrastinação de pesquisa do livro, entendeu? Então eu costumo dividir nessas áreas. Você adota um modelo parecido, diferente? Fale um pouco sobre isso. Eu gosto de fazer esse exercício de mapear as áreas da minha vida e fazer uma pequena análise como é que tá. Eu gosto sempre de fazer análise. Por exemplo, como é que a minha área, a parte da minha saúde está? Eu sempre gosto de fazer essa análise e eu sempre gosto de calibrar. Mas eu gosto de sempre dar um tom como que vai ser aquele ano. Por exemplo, eu lembro que quando eu fiz meu Ironman, eu coloquei a minha parte de saúde / atividade física como prioridade. Então, por exemplo, se tinha uma reunião 10 horas da manhã, eu falava que não dava. Eu deixei muito dinheiro naquele ano. Sim, imagino, cara. Deixei muito dinheiro. Quanto tempo de treino por dia? Minha planilha era entre 18 a 22 horas por semana. Bastante, cara. Então, era no meu último ano, né? O ano que era o ciclo do Iron. Mas eu fiquei 4 anos treinando. Mas o meu último volume de treino, as 8 semanas antes. Só que eu tava em paz. Sabe aquele em paz? Então, eu via amigos meus executando projetos novos, tá? Porque às vezes tem muito disso, né? Eu sou aquele cara que eu sou ambicioso. Mas aquele ano, a minha ambição era cruzar um Ironman bem. Aquele ciclo, aquela jornada, aquele esporte. Esse era o meu grande negócio daquele ano. Tatuagem do Ironman? Não fiz. Não fez, cara? Não fiz, eu achava que eu ia fazer. Aí eu acabei, depois faz, aí eu acabei não fazendo. Mas sabia que é a segunda tatuagem mais feita no mundo, pelo que eu não estou enganado. A primeira é uma cruz. Né? É difícil competir com um símbolo cristão. Né? Então eu faço essa revisão. Eu olho, eu coloco também, sabe, minhas finanças, saúde, família, lazer, negócios. Eu gosto de fazer esse check-up, porque eu acho que uma reavaliação é muito importante, tanto para você adicionar as faltas, mas como tirar os excessos. Mas a minha coisa central é reestabelecer dentro dessa arquitetura
qual vai ser a minha zona mais específica. Porque, pra mim, eu encontro essa harmonia, primeiro, de foco e outra coisa, bons acordos com quem são fundamentais na conquista daquelas metas, né? Então, isso tá acordado. Eu gosto de fazer isso com a Fabi. Então, eu não crio metas sem a Fabi estar junto. E eu não starto ela se ela tá 100% fechada. Não starto. A da gravidez, a Malu, a gente teve que concordar, né? Não tem outra. Então é isso que eu faço, mas eu gosto desse exercício. Aí eu coloco balizadores. Eu acho que o que você coloca de treino, eu e a Fabi a gente chama de balizador. Porque aquele balizador me deixa mais visual eu não perder o descompasso. Não é que nem você coloca, pô, são 300 treinos por dia. Na verdade, você fala assim, cara, por mais louca que tenha a minha agenda, deixa eu fazer uma atividade, deixa eu fazer meia hora, 1 horinha por dia. Não, são seus KPIs, digamos assim. Exato, é como se fosse um KPI seu, né? KPI, pra quem não entende, é Key Performance Indicator, né? Se você bota lá que você quer fazer 300 treinos no ano, cara, mas passou 6 meses e você tá abaixo de 150... Não vai estar dando, né? vai ter que compensar depois, né? Até um certo limite, depois já não dá mais. Vai ter que ficar inventando critérios, alguma coisa assim, ou assumir que você perdeu. Mas é algo que você pode ficar pegando pra ver se vai chegar até o seu objetivo mesmo. Então, eu gosto de colocar indicadores, porque isso não me ajuda a delargar alguma área. Porque o que eu fujo quando eu estou estabelecendo meta? Dos erros grandes. Aquele lá em 2013, eu errei grande na saúde, eu errei muito grande. Porque eu não tinha nenhum balizador, eu não percebi que eu estava indo em direção ao muro. E eu fiquei chateado por conta que uma foto na Praça do Descobrimento Trouxe tudo de uma vez. trouxe tudo de uma vez. Eu falei assim, cara, onde é que foi que eu errei? Mas eu errei muito grande. Eu não queria estar trincado com 6, 7% de gordura, não era esse o objetivo, mas eu fui muito pro outro extremo. Então eu gosto de fazer essa análise que você faz para eu fugir das extremidades. Né? Então, fugir das extremidades. Muito bom. O momento Harajuku que eu falei é que a gente leu um livro que chama 4 Horas para o Corpo. 4 Horas para o 4 Horas Corpo. para o Corpo, do Tim Ferriss. Do Tim Ferriss, que a gente gosta muito, a gente sempre fala dele. Eu li esse livro há 15 anos. Faz tempo. E aí ele conta do cara que teve um momento de clareza num bairro. Uma epifania no bairro lá no Japão, que era Harajuku. Isso, é um bairro que tem muitas Harajuku. lojas de roupa. E aí diz que o cara era, tipo, muito bom com negócios e tal. O cara era muito eficiente. E aí ele viajou, teve essa viagem de negócios com os amigos para o Japão. Aí chegou lá, vamos fazer compras. E aí começou a fazer compras e viu que nada funcionava nele. Nenhuma roupa funcionava, porque ele tava muito gordo. E teve um momento que ele olhou e falou assim, nem vou experimentar, porque nada fica bom em mim. E aí ele teve um estalo do tipo, mas peraí, o corpo é meu, as decisões são minhas, quem tá fazendo isso sou eu. Então, no final das contas, o autor chama de momento Harajuku, porque ele teve um grande esclarecimento, falou, a culpa é minha, eu tenho as rédeas disso. E muitas vezes a gente acaba se perdendo nas outras áreas da vida e deixa outras áreas, uma área delargada exatamente porque a gente simplesmente não se dá conta. E, no final das contas, é você quem manda, né? É você que tem que estabelecer os seus objetivos, é você que faz todo dia as coisas que você faz. Então, a culpa é tua. Esse cara no livro, ele usa, se eu não me engano, uma expressão mais ou menos a seguinte. Quando ele falou, não vou experimentar nada porque nada fica bom, logo depois ele se deu conta de que ele tinha se tornado o que ele mais odeia, que é uma pessoa que fica dando desculpas vazias pra coisas que ela mesma pode mudar, entendeu? Que não depende de outras pessoas. Era a alimentação, era o treino dele. Ele falou, cara, eu virei aquilo que eu mais abomino nos outros. Foi o Caio total. E aí ele foi correr atrás, aí mostra a foto dele antes e depois no livro. Aí depois vem... Isso aí tá no prefácio do livro, aí depois vem toda a parte do que ele coloca lá no 4 Horas para o Corpo. Mas é um livro bem interessante. Esse livro, há 10 anos, foi o que introduziu a gente na low carb. Alimentação e tudo mais. Foi o que despertou o interesse sobre saúde. Eu tô reparando aqui o quanto a gente deve ao Tim Ferriss, sabia? Porque esse livro mudou muita coisa em termos de hábitos da vida. E a gente foi pra internet por conta de um outro livro dele, que é o Trabalhe 4 Horas por Semana. Que é uma mentira danada. Mentira. Que a gente trabalha 40, né? Mais do que isso. Só que quando eu li aquele livro, eu falei, cara, não sei o que, eu não sei quando direito, mas um dia eu terei um negócio na internet. Eu não tinha colocado um prazo, era meio que um sonho, né? Mas aconteceu.